Olá, minha gente do bem, minha gente solidária e compassiva. Solidária porque acredita na interdependência humana e compassiva porque tem simpatia pela humanidade. Estamos aqui no Carcará de novo, Carcará, o podcast que rico não ouve. E é uma realização da Secretaria de Comunicação e da Secretaria de Cultura do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto. Já quero começar agradecendo ao Anderson Zorê, que está nos trabalhos técnicos, a Ana Favareto, que faz parte desse coletivo, que coloca o Carcará de pé, ao Zé Alfredo Carvalho e aos nossos convidados hoje aqui. O convidado mais ou menos, porque o Jorge Roque já faz parte desse coletivo também. Então temos aqui o cientista social e presidente do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto, Jorge Roque, e a líder comunitária Clícia Santos. Boa noite, Clícia, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Jorge, tudo em paz? Boa noite, Márcio. Boa noite aos que estão nos assistindo. Jorge, eu preparei o seguinte, algumas listinhas. Nós vamos falar muito hoje, Clícia, da comunidade Nazaré Paulista, mas vamos falar também da conjuntura política do país. Eu vou colocar meus óculos aqui, Jorge, porque eu queria ler um levantamento que a Comissão do PT sobre Violência Política fez, né, sobre os atentados políticos de bolsonaristas contra a esquerda. Em 14 de março de 2018, Marielle Franco e Anderson foram executados a tiro no Rio. Antes de qualquer coisa, eu queria te falar o seguinte, o Luiz Nassif tem denunciado muito, que todos nós vimos, que o Braga Neto, o general Braga Neto, que agora vai ser vice do Bolsonaro, candidato a vice da presidência, ele, no final das investigações, ele que era o interventor no Rio, ele falou assim, já sabemos quem matou Marielle. Curiosamente, o Bolsonaro foi eleito, ele não falou quem matou, e aí foi para a Casa Civil, e agora é vice-presidente, parece que ele não vai falar mesmo, né? E, em março, também, dia 27 de 2018, tiros contra a caravana do Lula no Paraná. Depois de setembro de 2018... todo mundo deve lembrar dessa imagem, o Bolsonaro falando com um fuzil na mão, na verdade um pedestal de microfone, dizendo que ia fuzilar a petralhada. Depois o bolsonarista assassinou o Moa do Catende. Bem, eu não vou ler tudo porque é muita coisa. Um bolsonarista assassina idoso a socos e pontapés em Camboriú, Balneário Camboriú e Santa Catarina. 7 de setembro, grupo de bolsonaristas armados, foi pífio, mas de qualquer forma foi uma ameaça, porque a gente viu pessoas que estavam acreditando mesmo que eu invadi o STF e dar um golpe naquele momento. Depois, de 5 a 7 de julho, 3 episódios de tiro na redação da Folha de São Paulo, ataque com fezes e ovos contra carro do juiz que determinou a prisão do ex-ministro bolsonarista, bomba lançada contra o ato público na Cinelândia. Depois, 7 e 8 de julho de 2022, em pronunciamentos, Bolsonaro volta a incitar apoiadores a ações violentas contra os partidos. E culmina no dia 10 de julho, agora, de 2022, o bolsonarista que invadiu a festa de aniversário do Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu e matou o Marcelo. Jorge, e agora, no domingo passado, o Bolsonaro lança sua candidatura, né, fazendo uma ameaça de novo ao STF, a todas as instituições, e o que eu acho pior, fez um convite ao golpe de 7 de setembro. Qual a análise que você faz disso? Você acha que realmente esses assassinatos, esses momentos de violência têm uma ligação direta com Bolsonaro? Bom, Márcio, eu acho que sim, né, evidentemente, mas essa história começa um pouco antes do que foi relatado, né? Uhum. Na verdade, a violência contra o PT, contra a esquerda, foi estimulada pela mídia, pela grande mídia, desde lá de 2013, aproximadamente. E principalmente depois da Lava Jato. Ali começou a se legitimar que era justo agredir petistas, né? Tivemos, por exemplo, um episódio marcante, o enterro do ex-presidente do PT, José Eduardo Dutra, em Belo Horizonte.
foram lá umas senhoras dizer que petista, enfim, falando que ele estava indo para o inferno, coisas do tipo, né? E muitos outros episódios de violência, né? O Zé Dirceu, por exemplo, foi agredido nas ruas, né? A mídia estimulou essa violência contra o nosso campo, né? Então, não começou com o Bolsonaro, começou antes. Aliás, o Bolsonaro, em vários aspectos, é um produto disso. Como assim? Sem Lava Jato não teria Bolsonaro. Sem golpe de Estado de 2016, não teria Bolsonaro, né? Para falar dois eventos centrais aí. E quem? Sem a mídia associada a Lava Jato e associada ao golpe, também não teria Bolsonaro. Então, eles têm também muita responsabilidade, né? Sem o STF, para a gente colocar todas as coisas, também não teria Bolsonaro. Porque o STF foi permissivo e, aliás, atuou para nos derrubar durante muito tempo. Basta lembrar que o Lula ia ser ministro da Casa Civil e foi barrado, né? Não pôde assumir com pretexto... Monocraticamente pelo Gilmar Mendes. Né? Com pretexto lá qualquer. Bom, posto isso, é evidente que o bolsonarismo, a violência mudou qualitativamente, né? Porque esse pessoal achava que ia colocar os cachorros na rua e depois ia jogar de novo pro canil, né, a elite brasileira. Achou que ia ter controle. Só que o próprio bolsonarismo tomou conta desse espaço político que antes pertencia a essa direita tradicional, né? E os derrotou. Né? E se tornou uma ameaça para eles mesmos. Tá certo? E mudou nesse sentido de qualidade, porque o bolsonarismo, como movimentos análogos a ele na história, né, o integralismo no Brasil, que enfim, tem pontes, a violência é considerada um recurso político legítimo, né? Assim, nós partilhamos da ideia do debate, né, do confronto de ideias e dessa disputa de ideias na sociedade para conseguir criar, aí, implementar nossos projetos e tal, né? Isso está dentro do nosso horizonte. No deles, não. A questão do uso da violência é um instrumento legítimo, né? E que, enfim, é estimulada em todos os aspectos, inclusive até nas relações cotidianas, que não são mais políticas entre as pessoas. Então é natural, entre aspas, né, que esse ambiente produza esse tipo de violência. Aliás, o Brasil é um país muito violento, é um dos países mais violentos do mundo. Os índices aqui de assassinato são índices de guerra. A questão é que isso estava restrito mais à periferia, né? Agora, como virou uma questão política, isso se ampliou mais. Então esse é um lado da questão que eu queria ressaltar, que essa violência, como o próprio Bolsonaro, é um fenômeno anterior. Sem nunca se esquecer que parte dessas elites viram a ameaça que o Bolsonaro representa até para elas mesmas e agora se uniram a nós para tentar derrotar o Bolsonaro. Então, isso é outro lado da questão, mas nós não estamos falando disso agora. Outro elemento também, para não ir muito longe, né, na resposta, é a questão do futuro. O que vai acontecer com essa violência, né, com o processo eleitoral, tendo em vista esse elemento ser tão importante na disputa política atual, né? Eu creio que, assim, de fato, tem um risco muito grande. Aliás, vai acontecer muitas coisas até outubro. Isso é mais ou menos inevitável. Mas olha, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, eu gostaria que você, porque nos créditos da lei a gente colocou cientista social, mas você também é advogado e mestre em direito. A gente vê os bolsonarentos falarem sempre mal do STF, fecha o STF. E agora você citou, né, que por causa do STF também que existiu o bolsonarismo, foi por causa do STF que o Lula ficou 570 dias preso, né? Como que você explicaria para quem está nos vendo qual é a diferença da crítica que nós do campo progressista fazemos ao STF da crítica que, do meu ponto de vista, infundada que eles fazem ao STF? Primeiro que a gente precisa ressaltar que o STF tem atuado como um elemento de contenção importante ao bolsonarismo. A realidade é a realidade. Atuaram contra nós, estão atuando como elemento de contenção, senão a situação seria muito pior. Porque vocês veem, o presidente da Câmara, absolutamente omisso
em relação a tudo que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro anunciou que vai dar um golpe para os embaixadores do mundo inteiro aí. O Procurador-Geral da República, né, cúmplice do Bolsonaro. O presidente da Câmara, inclusive, menos de uma semana depois, estava com a camiseta Bolsonaro 2022 no lançamento da candidatura do Bolsonaro. A Dilma falou esses dias atrás, e ela tem razão, um dos elementos que levou ao golpe de Estado foi que ela vetou essa ideia do orçamento secreto. Então isso é o que eles queriam, né? Hoje o Arthur Lira, ele maneja mais recursos que o próprio Bolsonaro. Recurso discricionário, né, que ele pode decidir. Mais do que o próprio Bolsonaro, por incrível que pareça. Então ele está com um poder imenso, e qualquer um que for governar, se não mudar esse mecanismo, vai ter que sentar e negociar com ele. Né? E é um problema, nós vamos ter que alterar isso. Mas você, então, bom, só ressaltando, fazendo a parte, o STF hoje está se posicionando como elemento de contenção ao bolsonarismo, ainda que tenha favorecido a chegada do Bolsonaro ao poder. Bom, a crítica que eles fazem ao STF, nós consideramos o STF o quê? Nós queremos um STF que seja mais responsivo às demandas populares, né? Queremos um STF, e até fomos muito ingênuos nisso, creio, republicano, né? O PT não escolheu ministro de acordo com a preferência político-partidária do ministro. Nós que nomeamos o Luiz Fux, por exemplo, equivocadamente. Diferentemente do Bolsonaro agora que escolheu. Quero terrivelmente evangélico que esteja do meu lado, que passe vergonha nas decisões, mas decida do meu lado. Os dois, né? Os dois que ele nomeou são, enfim, advogados dele dentro do STF, os dois. Então essa crítica que a gente faz para o STF, de certa forma, está mais vinculada à democracia brasileira. Né? É uma crítica do ponto de vista democrático, de aprofundamento da democracia. Agora, eles não. Você quer dizer que nesse ponto o STF está sendo o que ele tem que ser, que é o guardião da Constituição. Não, e eu estou dizendo que a nossa crítica é que se aprofunde esse caráter democrático do STF, que a gente consiga ter um STF mais democrático, mais vinculado a essas demandas democrático-populares. Agora, o ponto de vista do Bolsonaro é um ponto de vista autoritário, né, de concentração de poder e de eliminação de qualquer obstáculo a seus objetivos ali, que são, enfim, a gente sabe quais são. Né? Então, a nossa crítica que a gente faz é do ponto de vista oposto ao do Bolsonaro. A nossa é de um aprofundamento da democracia. O STF tem imperfeições nesse aspecto. A do Bolsonaro, não. Né? No fundo, o que ele queria é, como ele tem o presidente da Câmara na mão, ele queria ter o STF também, ele ficaria com poder absoluto. Se ele pudesse suprimir o Congresso, ele teria feito isso no outro dia, que ele não tem condições de fazer. Né? O Bolsonaro, enfim, ele não conseguiu criar um movimento e um conjunto e um bloco de poder que ele suprimisse os outros blocos que existem no país. Ele não conseguiu derrotar os adversários. Por isso que ele não deu golpe ainda, senão ele já teria dado. E por isso que, na minha opinião, ele não vai conseguir dar um golpe. Ele não vai ter sucesso nisso. Eu li uma postagem no Twitter que eu achei muito interessante. Ele está nessa luta contra as urnas porque ele sabe que ele não tem como interferir. Porque se ele tivesse como interferir, porque, na verdade, em última instância é a BIM que cuida disso. Inclusive, eu ouvi em um podcast que no Museu do Brizola tem um fax lá que ele recebeu dizendo que quem tem o código-fonte das urnas é a ABIN. Não deve ser mais. Talvez tivesse tido na época do Brizola. Mas, de qualquer forma, se ele soubesse como intervir, ele interviria e daria. Não precisava nem dar golpe. Ele fraudava as urnas e ganharia, né? Porque pelo modelo, né, brasileiro, se a BIM tem o código disso, é só de forma ilegal, porque isso é responsabilidade da justiça. E você tem a independência dos poderes. Então o executivo ele não pode cuidar das eleições. Ele cuidava das eleições antes de existir uma justiça eleitoral, lá na República Velha. O Getúlio já criou uma justiça eleitoral. Entendi. Né? Então, agora, de qualquer forma, concordo, ele, enfim, quer dar o golpe, porque ele tem muito risco, muita chance de perder as eleições. E o que espera para ele no dia seguinte? Cadeia. Como que o Bolsonaro vai conseguir responder? Não é só que ele fez muita coisa errada que ele fez, mas não é só isso, que muita gente faz muita coisa errada.
quantos que fizeram então aí. Não é só isso, mas ele arrumou muitos inimigos. Então o que espera para ele não é algo bom. A hora que ele perder enfim, o poder que ele tem. O poder que ele tem. Oxalá não vê nada de bom para esse sujeito. E não vai vir, porque os inimigos dele são poderosos. Por exemplo, o STF e uma parte toda da burocracia estatal é inimiga do Bolsonaro. Nós também. Nós vamos combatê-lo. Nós vamos exigir a apuração dos crimes que ele cometeu. Né? Na pandemia ele não cometeu crime. Sim. O Aras mandou arquivar agora. Procurador-geral. Mas não só dele, né? O Aras mandou arquivar geral, né? Claro. Mas aí a CPI ali não demonstrou uma série de crimes que ele cometeu? Né? E esses assassinatos, esse da Marielle, por exemplo, que de repente não tem mandante, não tem, né? Não tem criminoso. Então tem muita coisa. E outra coisa também, e o patrimônio do Bolsonaro? Bolsonaro, ele declarou um patrimônio de 20 milhões, né, em imóveis. 20 milhões em imóveis, quanto que é do ponto de vista real? Que isso é o valor venal dos imóveis. Claro. Né, que vale 3, 4 vezes menos. Como que o Bolsonaro, sendo deputado a vida inteira, conseguiu amealhar um patrimônio dessa magnitude? Os filhos dele comprando, você vê lá o Flávio Bolsonaro, a casa que ele comprou lá é 7 milhões, vale mais. Muito mais. Vale mais. Então como? Assim, foi ganhando aí, digamos, 30 mil por mês a vida inteira. É bastante, mas não é suficiente para ter uma vida dessa. Então o Bolsonaro vai ter que se explicar. Porque ele tem inimigos na justiça, a grande mídia hoje é contra o Bolsonaro. Ele vai ter, e ele sabe disso, que ele vai ter muitos problemas. Mas olha, agora eu vou trazer nossa conversa para a nossa cidade aqui, mais especificamente para a comunidade Nazaré Paulista. Antes da gente falar da comunidade, Clícia, eu sei que você é evangélica também, e eu queria te fazer uma pergunta. Tá certo um carro alegórico, que é uma arma grandona, numa marcha para Jesus? Você como evangélica, como é que você vê isso? Essas pessoas estão com Jesus? Essas pessoas são cristãs? Bom, boa noite. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, falando em nome das comunidades, né, principalmente a Nazaré. Então, Márcio, é um assunto muito debatido no momento, um assunto polêmico, logicamente, ainda mais se tratando, né, do nosso atual presidente. Jamais eu concordaria com isso, jamais eu acredito que Jesus também não concordaria com isso. É uma extrema blasfêmia isso que ele está fazendo. Eu vi outras piadas dele referente a Jesus também. Que se Jesus, eu vi, acho que um meme dele, né, onde colocaram lá que foi uma fala que ele fez, né, não tenho certeza, onde ele fala que se Jesus viesse hoje para a Terra, ele estaria armado. Isso mesmo. Então, assim, o tempo todo ele está defendendo o armamento, mas para quem que é realmente felizado com esse armamento? É só os bandidos e eles mesmos, que são os próprios bandidos, né? Então, não, isso jamais concordaria com isso. Não faz sentido isso que ele está fazendo, porque ele, como político, ele deveria estar nesse carro, né, mostrando o trabalho dele, mostrando por que ele não fala o que ele fez pelo país nesses 4 anos que ele comandou, que foi nada, não sei, destruir o país, né? A cada dia que passa o país está ficando pior. Por que ele não vai orar? Ele não é evangélico? Por que ele não vai orar, né, pelos centenas de milhares de pessoas que morreu por conta da Covid-19? Aí vai fazer a arminha, falando que é evangélico e colocar o nome de Jesus no meio. Pra mim isso é blasfêmia. Né? Eu, como evangélica, não concordo. Fico triste em ver os evangélicos, né, a grande maioria, apoiando o nosso atual presidente Bolsonaro. Porque, né, se eles realmente lessem a Bíblia, ia ver que nada disso está na Bíblia, que Jesus jamais concordaria com isso. Ô Clícia, a comunidade Nazaré Paulista fica ao lado do aeroporto, aqui em Ribeirão Preto. Eu conheço bem o local, tive várias vezes lá, o Jorge também. É um lugar escuro, em alguns momentos perigoso. Então ele fala assim, essa arma é para o cidadão de bem se defender. E a gente sabe que tem muito cidadão e cidadã de bem na comunidade Nazaré Paulista. Quem não está tendo dinheiro para comprar leite vai ter dinheiro para comprar arma para se defender? Essas armas ficam na mão de quem? Dos bandidos, dos
homem que matam as mulheres, porque quem está sendo beneficiado são eles. Porque eu, como mãe, eu jamais vou deixar de comprar o feijão, comprar o leite para as minhas filhas para comprar arma. Ainda mais para comprar arma, você tem que saber atirar. Nem isso o pobre sabe, ainda mais de periferia, nós não temos acesso a isso. Quem tem acesso são os bandidos. São as pessoas com más intenções, porque eu não vejo lógica, tanta pauta importante que está sendo levantada, que ele está fechando os olhos, tanta coisa para ser resolvida no Brasil, tanta coisa que deveria ser feito. Ele vem querer legalizar a arma. Se é para segurança, então vamos mudar a segurança, porque a segurança do Brasil está uma porcaria, principalmente nas periferias, nós não temos segurança. E isso é questão do governo, o governo tem que resolver isso. Não vai ser fazendo arminha que isso vai ser resolvido, não vai ser entregando, facilitando, né, os armamentos para os bandidos, principalmente para eles lá, né, que ele vive armado, se exibindo com armas, que o problema do Brasil vai ser resolvido, né, principalmente nas periferias. Pelo contrário, ele está incentivando homens a matar mulheres, ele está incentivando aquela criança a crescer, e a criança, ao invés de pegar um livro, ter aquela ansiedade de querer estudar, pegar um livro, ela vai crescer querendo pegar numa arma. Eu não vejo esse presidente que se diz evangélico, né, como um cidadão que bate bem da cabeça. Eu acho que ele tem problemas e deveria ser visto pelo Brasil, né? Espero que agora, dia 2 de outubro, o pessoal coloque a mão na consciência e veja que o nosso presidente, ele perdeu a insanidade que eu acho que ele nem tinha, né, de ser presidente. Porque não tem lógica. Clícia, mas não vamos tomar o nosso tempo falando desse ser abjeto, não? Porque a gente tem coisa bacana para falar da comunidade de Nazaré Paulista, né? Vocês, um tempo recente, conseguiram ganhar em segunda instância a posse do terreno, estão na espera de reurbanizar, né, aquela área ali. E o advogado que conseguiu isso está do seu lado aqui, o Jorge. Então eu queria que vocês contassem, né, para quem está nos assistindo, eu posso intervir, perguntar alguma coisa, como foi o processo. Do ponto de vista do advogado, mas principalmente, e eu queria começar com você, do ponto de vista de quem mora lá, que está esperando isso, que está morando numa casinha que sabe que é provisória, que não está bacana de morar, mas com total esperança de um dia viver num lar bacana. Como que foi isso para você? Uma grande vitória, né, tendo em vista que a Nazaré Paulista é a única comunidade de Ribeirão Preto de área privada que conseguiu ganhar em 2 instâncias, inclusive recentemente, né, ganhamos agora em segunda instância. É uma vitória muito grande, porque as pessoas que moram ali são pessoas que não têm condições de pagar um aluguel em uma área urbanizada, são pessoas que não têm condições de ter a sua própria moradia. Então ela está ali sempre com ameaças de reintegração de posse, ameaças que os donos, né, da área privada vai lá retirar. E aí chega essa notícia, né, nós vemos que o juiz reconheceu, né, pelo menos isso é um lado bom da justiça brasileira, ainda existe algumas pessoas na área que realmente olha para o pobre, e aí o juiz olha e fala, não, os moradores precisam, eles não têm condições, a área é deles, é eles que estão cuidando, porque a área estava abandonada. Né? A área estava lá, Deus dará, então o pessoal resolveu ocupar porque não tem condições de ter uma moradia numa área urbanizada. E aí vem essa notícia que a gente conseguiu ganhar, isso para nós é uma vitória muito grande, é um incentivo para outras comunidades também, né? Para que eles não desistam, para que eles lutam, porque tá difícil, né, para o morador de comunidade. E ter uma vitória dessa não tem explicação. Foi muito gratificante. Não ganhamos 100% ainda, mas a expectativa é muito grande. E estamos aí ansiosos, né, guardando para os resultados final, que temos certeza, né, aqui ao lado do Dr. Jorge, que está aí sempre do nosso lado, que vamos ter a vitória 100%, porque ela está 99,9%. Ô Jorge, eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo também, essa questão de... Porque, em geral, a gente vê, né, a classe média, a TV, o jornalismo venal, falando, não, o pessoal invadiu aquele terreno que era dos outros. Então, eu queria que você explicasse pra gente, assim, por que não é invasão e como foi que você conseguiu essa vitória junto com a comunidade. Bom, primeira coisa, Márcio, que eu acho importante, eu comecei a atuar nesse processo em 2018. Antes disso, tiveram outros advogados, que eu deixo aqui meu reconhecimento. Tá certo? Esse processo começou em 2014, né? Antes tiveram advogados que contribuíram
com essa causa, né? E a Defensoria Pública nesse período todo também participou do processo. Tá certo? Então eu sou um dos que contribuíram com essa luta do ponto de vista jurídico. Tá? Quero fazer, deixar claro, sempre falo isso lá também, deixar clara essa ressalva. Bom, ali era um terreno, uma área grande, né, muito valorizada do lado do aeroporto, e que nunca teve uso. Ela nunca teve função social, ela nunca cumpriu. E está na Constituição. Imóvel urbano tem que ter função social, senão pode ser desapropriado. Isso está na Constituição. Está na Constituição. Então, quando se ocupa um lugar que está sem função social, ninguém está fazendo nada de errado. Está forçando o governo a cumprir a lei. Então, eu vou chegar nisso, você tem toda a razão. Isso está na Constituição. O imóvel urbano, assim como o rural, tem que cumprir a função social. Ali nunca teve. Inclusive no processo, teve já uma desocupação, né, uma reintegração, e o juiz mandou cercar ali a área e fazer alguma coisa, os donos do imóvel. Eles não fizeram. E aí que teve uma nova ocupação. Eles não fizeram nem isso, aquilo que era o básico para dizer, olha, aqui o terreno tem alguma utilidade. Não foi feito nada, né? Nunca foi feito nada. Então, isso é uma questão, é um lado da questão, né? Você tem uma fundamentação jurídica objetiva da função social. Outra questão que eles tiveram êxito, a Clícia colocou que a primeira comunidade em área privada da história de Ribeirão Preto que consegue, é a organização que a comunidade conseguiu adquirir, com associação, né, de bairro. Eles mesmos fizeram as ruas, saneamento básico em quase todas as ruas, só em 4 ruas que não tem, luz, tudo eles foram fazendo por conta própria. E você vai lá hoje na Nazaré, as casas todas, quase todas são de alvenaria, são mais de 700 famílias atualmente. Você vai lá, é um bairro, precisa urbanizar, evidentemente a prefeitura precisa ir lá. Nós, inclusive, estamos entrando com uma ação também judicial para isso, né? A CPFL tem que ir lá, o DAEP, quer dizer, o ex-DAEP, né? Agora uma secretaria, também tem que ir lá, fazer o saneamento, etc. Mas eles, por conta própria, fizeram aquilo que o Estado não fez, né? Você imagina o problema que eles resolveram para a prefeitura de Ribeirão Preto, 3 mil pessoas morando ali. E eles mesmos resolveram por conta própria, o prefeito não fez nada, né? Assim, para eles, entendeu? Então tem esse outro elemento que é a própria auto-organização da comunidade, que eu acho que foi decisivo, foi o aspecto decisivo nesse processo, Márcio. Poxa, que bom. E não foi um processo fácil, né? Não. E teve reintegração de posse e tal, reverteu. E o juiz, de fato, decidiu, e foi interessante o que você falou, porque ele disse o seguinte: a prefeitura foi omissa, ela deveria ter desapropriado aquela área, não fez, né? Então isso era uma ação, vamos entender, que os donos da área, por meio de umas construtoras, entraram contra os moradores. Então era uma ação de reintegração de posse. O juiz converteu, e depois no tribunal manteve, essa ação de reintegração de posse em uma ação de desapropriação indireta. O que é isso? A prefeitura não fez, né? Então está sendo aquilo que a prefeitura foi omissa, aquilo que ela deveria ter sido, que ela deveria ter feito, o judiciário está fazendo, né? Ela está desapropriando a área. Então converteu a ação, não é mais uma ação de reintegração, mas uma ação de desapropriação indireta. Explica o que é essa desapropriação para quem está nos assistindo. Por exemplo, você tem lá, enfim, 10 terrenos em Ribeirão Preto ou mais que você não faz nada com eles. Só usa para fins de especulação imobiliária. Tá certo? Sem função social, sem que é a função social. moradia principal. Moradia, ou um comércio, etc. Né? Ou uma indústria, alguma coisa. Você não utiliza, você não... É lícito para a prefeitura, ela tem esse poder, ela pode fazer isso, né, vamos simplificar, ir lá e desapropriar, falar, olha, essa área aqui agora nós estamos desapropriando, né, Mas ela toma para ela, assim? Toma na mão grande ou ela paga? Não, ela paga uma isso indenização, ela paga uma indenização. Só que essa indenização também está definida pela Constituição, enfim,
se for justa, os proprietários não ficam muito felizes com ela, entendeu? Então, não gostam de ser desapropriados, porque senão seria uma venda, e não é o caso, tá certo? Não é o caso, tá? Então, é pago por meio de precatório, a avaliação é um processo complexo, entendeu? Então não é vantajoso, se for correto, se for justo assim, não é vantajoso para quem está sendo desapropriado, tá? Então a prefeitura, ela pode, como uma terra para reforma agrária, tá lá sem plantar, pode plantar e, né, pode desapropriar e transmitir a posse da terra para quem para quem de fato vai exercer a função. É isso que está sendo feito no caso deles. Então, está a caminho de ter do trânsito julgado ou não? Ganhou em segunda instância. Eles podem recorrer ainda, né, para a terceira instância. É muito difícil reverter nessa esfera pelo seguinte: em terceira instância já não discute mais prova material, discute questão de legalidade, basicamente, né? Desrespeito a alguma lei, desrespeito se a sentença foi contrária ao que foi demonstrado nos autos, coisas desse tipo. Entendi. Então o objeto já é bem mais restrito. Então a margem para mudança é muito menor. Isso quer dizer que daqui a pouquinho a Clícia, a Rosilda, Larissa, a Robson, todos vão poder comemorar? Claro, eu acho que sim. Está a caminho disso, né? Eu acho que tá bem assim, consolidada a situação, né? Não podemos descuidar, temos que estar atentos. A gente teve uma assembleia lá domingo, né? Agora vamos organizar os números, eles, né? Vamos colocar a numeração de acordo com o que deve ser feito para o correio conseguir localizar as casas, né? Então tem que melhorar, avançar na auto-organização e não descuidar nem da esfera política, que teve isso também, manifestações, e nem da jurídica, né? Até garantir de fato a vitória definitiva, até o trânsito em julgado, né? Então, mas acho que se a situação era terrível antes, tinha reintegração de posse, o jogo inverteu. Sim. É uma situação muito mais confortável para eles têm agora alguma segurança para estar inclusive investindo lá, né, melhorando as casas, enfim. Clícia, como aqui no nosso papo, né, sobe, desce, coisa boa, coisa ruim, a vida na comunidade também não é uma vida glamurosa, né? Tenho certeza que se você pudesse estar ou vivendo naquele local reurbanizado ou vivendo, né, em outro local que já esteja urbanizado, para você seria melhor, né? Então eu queria falar de alguns problemas que eu acho que pode acontecer lá. Eu sei que você é uma mãe, eu ia falar mãe solteira, mas não tem, uma mulher solteira que tem 2 filhos, porque não tem mãe, não interessa, ela é solteira ou casada. Você é a mãe de 2 meninas, né? Vocês ali na comunidade, são várias mulheres na liderança, tem mais mulheres do que homens, a gente vê que o trabalho lá é com as mulheres. Eu queria que você me falasse sobre 2 problemas, se eles acontecem lá e se acontecem como. Um foi que me chocou muito quando eu tomei conhecimento, foi há pouco tempo que isso veio à baila, a questão da pobreza menstrual, né? Nunca tinha parado para pensar, né, que uma menina deixaria de ir à escola porque ela não tinha como comprar um absorvente, né? Ou nem os quebra-galhos que a gente sabe que as mulheres usam para isso. E a questão da violência contra a mulher, que eu já participei em alguns momentos de discussão. O que você teria para falar em relação a esses 2 pontos da vida das mulheres, das jovens e das meninas na comunidade Nazaré Paulista? Bom, vou falar primeiro em relação à pobreza menstrual. É um assunto que deveria ser mais discutido no nosso país, não só por conta das periferias, mas no geral. E um assunto que é fácil de ser resolvido, né? Mas para ser resolvido, o que precisamos? Precisamos do governo. E o governo fecha os olhos para a periferia. Não é interessante para eles nos ajudar. Precisamos de verba para que isso seja resolvido. Como seria resolvido isso? Por exemplo, distribuindo absorvente gratuito nas UPAs, nos postos de saúde, porque isso ia facilitar muito a vida das mulheres. Infelizmente, Marcinho, isso é uma triste realidade que acontece não só na Nazaré, mas eu creio que grande maioria das comunidades, não só de Ribeirão, mas do nosso país. É um verdadeiro tabu, né? Quando falar disso é até constrangedor para a mulher falar de um assunto que deveria ser simplesmente resolvido, né? Não deveria nem ter... nós nem deveríamos estar aqui falando sobre isso, mas infelizmente no Brasil a gente só consegue alguma coisa assim, se a gente for à luta, se a gente tem que ficar cobrando eles. E a taxa de desemprego
no nosso país está muito alta, né? A taxa de pobreza está muito alta. Isso reflete mais nas comunidades, né? Então temos lá na Nazaré, por exemplo, temos mãe solo, temos muitas mães desempregadas com 3, 4 filhas. Temos casas lá que, se você for lá, tem 7, 8 mulheres, então todas ali menstruam. Como que faz? Né, para bancar esses absorventes? Coloca na ponta do lápis todo mês. Então muitas das mães têm que abrir mão para comprar o arroz, para comprar o feijão, porque não dá para comprar o absorvente e não ter o leite para a criança comer, não dá para comprar o absorvente e não ter o arroz e o feijão para dar para o seu filho no dia seguinte. E então é improvisado. Então nós estamos falando, além dessa pobreza aí menstrual, estamos falando da higiene da mulher, estamos falando da saúde da mulher. Então é algo que deveria ter mais investimento, né, no nosso país, nas periferias principalmente, porque não chega órgão público lá, né, não chega ninguém para nos ajudar, que deveria, né, deveríamos ter mais ajuda, por ser um lugar onde se concentra assim, um grande número de pessoas pobres que não têm condições de manter isso. Então, assim, é um assunto muito complicado. São crianças que, época menstrual, não vai à escola, realmente não vai, porque como que vai à escola? E a pandemia, ela agravou a violência? Nossa, demais, em tudo. Mulher, especificamente. Antes da pandemia, já tínhamos um número alto de violência. Depois da pandemia, isso piorou, porque muitas mulheres perderam o emprego, começaram a ficar em casa. Né? Então, essas mulheres começaram a sofrer mais a violência, e assim, o machismo tá tão grande assim no nosso país, que os homens perderam o medo. Então, assim, a gente sofre o tempo todo. Né? Ser mulher já é difícil. Né? Ser mulher é muito complicado no nosso país. Então, a mulher ela não pode usar qualquer roupa, a mulher ela não pode ter qualquer emprego, porque muitos homens não. Nós vimos um caso recentemente aí da procuradora de justiça, né, que chocou, né, aquela violência lá. A mulher ela não pode nada, porque quem pode tudo é o homem. Então, muitas mulheres estão morrendo, muitas mulheres estão apanhando por simplesmente falar não. Não, o corpo é meu, a vida é minha, eu quero trabalhar, eu quero estudar, e o homem não permite isso. E vocês têm um trabalho na comunidade de ajudar essas mulheres? Sim, tem 1 ano e meio mais ou menos que foi criada uma campanha, né, na Nazaré contra a violência, né? Tá demais ainda, mas com a campanha deu uma ajudada, porque aí conseguimos advogados, psicólogos que estão nos ajudando nesse combate. Não para, é uma coisa assim que não, a gente tentou, eu inicialmente achei que ia parar com a violência, não tem como parar, é quase impossível parar. Clícia, nós estamos numa esperança muito grande de que o Haddad seja nosso governador no estado e o Lula presidente. Dá uma olhadinha para aquela câmera ali, fala para o Haddad, o que você pediria para a sua comunidade, para a sua cidade? Ele, como governador de estado, não uma coisa específica, mas o que ele poderia trazer para a nossa cidade, para que ajudaria a melhorar a vida de vocês, da comunidade? Saúde, né? A questão da saúde acho que seria muito importante, Haddad, né? Nossos postos de saúde, talvez adaptar os absorventes, seria muito legal, né? Porque a questão da saúde é bem complicado. A educação, porque tudo isso que está acontecendo também, talvez se tivesse uma educação melhor, não teria tantos bandidos roubando lá em Brasília hoje. E a questão da segurança, né? A questão da segurança também que eu acho muito importante, o próximo governador, que seja o Haddad, que reveja esses 3 pontos que eu acho que é muito importante, principalmente para o morador de comunidade: saúde, educação e segurança. Ô Jorge, eu queria te dar esse espaço final aqui, para você mandar um salve para a galera, você se despir um pouquinho dessa função do profissional do direito, mandar um salve para a galera da comunidade de Nazaré Paulista, porque afinal de contas você não vai lá só trabalhar, a gente de vez em quando vai fazer política, vai até se divertir, né? Fazer churrasquinho, tomar uma cervejinha e bater papo. Sem dúvida, para mim é um aprendizado, né? Sempre tá lá, toda vez que eu vou eu aprendo alguma coisa, inclusive com os conflitos, que a gente passa por muitos, né? Muitas dificuldades. E é isso, até falei que a gente está precisando fazer algum evento lá, porque esses momentos até de confraternização são muito importantes para a comunidade. Porque antes eu achava que essa palavra comunidade era só um eufemismo para esconder uma realidade.
mas depois eu vi que de fato eles vivem muito mais próximos uns dos outros e se ajudando, etc., do que nós que vivemos. Por exemplo, eu vivo num prédio, né? Com meus vizinhos eu quase não tenho contato, nem com de porta, entendeu? Então eu vi que tem um sentido nisso também, né? Então enfim, aprendi isso e muitas outras coisas lá, e para mim é uma satisfação enorme estar trabalhando, né? Fazendo esse trabalho como advogado, e o trabalho também que a gente faz de discussão sobre a sociedade, sobre, enfim, as eleições, né? Sobre o que está acontecendo no nosso país. Bem, eu quero agradecer muito a participação de vocês dois. Espero que a gente tenha podido dar uma pequena contribuição, né, para que a comunidade Nazaré Paulista seja mais vista, assim como todas as comunidades, né? Vamos tentar conversar com todo mundo aqui. Ao Jorge também, por esse belo trabalho, não só no Partido dos Trabalhadores, mas também como advogado, com essas comunidades. A gente vê pela carinha da Clícia. Da próxima vez a gente traz a Rosilda, que está ali escondidinha, morrendo de medo de buscá-la, tá? E aí eu queria pedir, afinal, para vocês, que a gente precisa bancar isso aqui custa caro. Se alguém puder contribuir, o Pix está ali na frente, é o e-mail da Ana Favaretto, que é aninhafavareta@yahoo.com.br, tá bom? Quem puder nos ajudar, vai ser muito bacana. E aí, também vocês que estão assistindo no YouTube, mesmo no Facebook, compartilhe, deixe um likezinho aí, para mais gente ver. Aqui é o podcast que rico não ouve, aqui a gente quer dar voz às comunidades, tá bom? Um abraço e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Até a Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.